Oi, como vai você? Eu estou aqui mais uma vez para falar sobre boa literatura cristã e eu quero falar rapidamente aqui sobre o tema da escatologia, ou seja, a chamada doutrina das últimas coisas. Essa é uma doutrina importante e a editora Cultura Cristã tem produzido materiais que vale a pena conhecer. Eu vou apresentar aqui três desses materiais. O primeiro é esse livro aqui do William Hendrickson. William Hendrickson é um escritor muito prolífico e esse livro dele é muito recomendável. A Vida Futura segundo a Bíblia, Mensagem sobre o Futuro que o Fortalece Agora. O Dr. Hendrickson foi um erudito, um grande estudioso das Escrituras. Ele começou a produzir aí a nossa série de comentários do Novo Testamento, né? Em seguida ele faleceu e essa série foi complementada, foi finalizada pelo Dr. Simon Kistemaker. Mas o Dr. William Hendrickson se tornou muito conhecido por meio de um comentário que ele escreveu sobre o livro de Apocalipse, intitulado Mais que Vencedores. Sempre quando alguém me pede um livro sobre Apocalipse, eu acabo indicando o livro do Dr. William Hendrickson. E nesse livro, A Vida Futura segundo a Bíblia, ele vai trazer uma série de informações muito interessantes. O ensino da Bíblia, ele vai explicar para a gente o ensino da Bíblia sobre morte e mortalidade, isso que a gente chama de estado intermediário, né, que é esse período em que a gente vai ficar no céu aguardando a volta do Senhor, os sinais da volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, os eventos associados à segunda vinda de Cristo e o estado final dos glorificados. Então, se você quiser saber o que acontece, né, depois da morte, o que a gente pode esperar, né, quando a gente fala sobre ressurreição, vinda de Cristo, esse é um primeiro volume e é uma obra que realmente vale a pena ter como obra de referência. Ele foi escrito pela primeira vez, publicado pela primeira vez em 1959. Então veja só, não é uma obra nova, mas assim muito fiel e que continua atual, né? Porque os temas são pertinentes e os temas precisam ser sempre relembrados na nossa mente, no nosso coração, do ponto de vista desse fortalecimento, dessa consolidação da nossa esperança eterna. Outro livro que também vale a pena conhecer é de um outro autor chamado Anthony Hickman, A Bíblia e o Futuro. Esse livro foi escrito em 1977 e já está aqui na nossa terceira edição da nossa editora de 2012. Trata dos mesmos temas de uma perspectiva mais atualizada. Então, de certa forma, nós temos um escritor que está escrevendo aí mais de uma década depois, quase 2 décadas depois do William Hendrickson, atualizando, vamos dizer assim, a abordagem desses assuntos todos. E é um livro que sempre eu faço sempre menção dele quando produzo estudos, ou conteúdos, ou sermões, ou palestras, ou aulas de seminário sobre esse tema da escatologia. Vale a pena você conhecer essa obra do Dr. Anthony Hickman, A Bíblia e o Futuro, mais um livro publicado por nossa editora Cultura Cristã. Mas à medida que o tempo vai passando, vão surgindo novas tratativas, né? E nós temos aí esse livro agora mais recente, produzido no ano 2000 e que chega aqui à nossa editora em 2017, do Dr. Cornelis P. Venema. Esse livro é um livro que vale a pena você conhecer, A Promessa do Futuro. Nesse livro, A Promessa do Futuro, nós temos todos esses temas abordados, também como aconteceu anteriormente, logicamente com uma perspectiva diferente, um autor diferente, algumas abordagens que são diferenciadas, a bibliografia atualizada, estudos recentes sobre essa temática. Então, se ali a gente tinha estudos produzidos praticamente ali na década de 50 para 60, na primeira abordagem do Dr. William Hendrickson, agora a gente tem uma abordagem com essa atualização de tudo que foi estudado, ou produzido, ou publicado até a virada do século, né? Nesse escrito do Dr. Cornelis Venema. É um livro muito bem escrito e também que vale a pena você conhecer. Qual deles eu indico? Eu indico os três, né? Eu faço uso dos três e eles às vezes pegam o mesmo tema
e cada um vai abordar por um ângulo diferente. Isso enriquece bastante a nossa compreensão da escatologia. Fica aí a minha recomendação desses 3 excelentes livros da nossa editora Cultura Cristã. A minha oração é que eles sejam muito edificantes, que a sua vida seja muito abençoada através da boa leitura, do bom estudo dessa literatura. Que Deus abençoe muito você e vamos sempre firmar a nossa fé naquilo que é bíblico, primeiro lendo, tendo um contato diário com as Sagradas Escrituras e, além disso, lendo também bons livros escritos por autores cristãos piedosos e que são consistentes com a doutrina sadia. Essa literatura pode nos ajudar a compreender temas tópicos da Palavra de Deus e, com isso tudo, a nossa fé vai sendo fortalecida e nós vamos sendo capacitados para o testemunho e para a caminhada com Deus nesse mundo. Que Deus abençoe muito você. Fique na paz do Senhor.